Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje nós teremos a presença do pastor Gil Roberto, que vamos estar falando de um assunto bem especial. Então estamos esperando apenas que o pastor Gil Roberto possa entrar para falarmos com ele. Deixe-me colocar aqui. Entrou. Me ouve bem aí? Tudo bem. Tudo bem. Estava tentando A arrumar Ana tinha entrado, a Ana botou uma solicitação dela. Eu não entendi muito bem, né? Mas agora já está tudo certo. Então, é uma logística, a logística digital aqui. Tá, é logística digital na sua casa. Aí tudo bem, eu não me intrometo nisso. Bem, Gil, você, além de ser pastor, é engenheiro e professor universitário também da UERJ, né? Sua formação, assim, para que as pessoas possam ter uma ideia, né? Você tem, claro, sendo professor da universidade, você não tem apenas a graduação, né? Você tem pós-graduação, né? Você é um pesquisador também na área científica e está à frente até de um trabalho aí na UERJ que é de, creio que, se eu não me engano, foguetes, é isso? Também. Também. Mas como é que é isso de foguetes? O que é que vocês fazem? Então, uma boa tarde a todos, tá? Eu quero agradecer esse convite, tá? Uma honra estar aqui nesse debate-papo aí com o pastor Aloysio, né? Que é o presidente da nossa igreja, né? Então, eu sou um dos pastores da nossa igreja. Eu tenho até a honra, né, de ter participado até da fundação da nossa igreja, não posso falar assim, né? Isso é uma verdadeira honra para mim, né? Agora, eu não sou um pastor de tempo integral, né? Então, eu tenho, assim, eu sempre tive um trabalho profissional, né? Eu sou engenheiro aposentado da Petrobras, minha formação é engenharia eletrônica, né? E eu, desde pequenininho, eu sempre gostei dessa área. Então, desde criancinha, eu nunca tive dúvidas daquilo que eu iria estudar, daquilo que eu iria fazer. Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, desde pequenininho, né? Eu dei muito trabalho à minha mãe, aliás, né? Então, aí... Você não tem uma história tua, que eu já ouvi, de família, né? Que até nitroglicerina você sabia fazer. Eu fiz. TNT, nitroglicerina. Como é que você não explodiu a casa? Não, a casa não, outras coisas sim, mas eu nunca me machuquei, graças a Deus. Mas isso aí, realmente, o que acontece? Deixa eu até falar um pouquinho. Então, assim, eu formei em engenharia, mas sempre gostei dessa área de foguetes, né? Química, também gostava de química, né? Só que, é claro, a minha área profissional é engenharia eletrônica, que é onde eu trabalhei na Petrobras. Eu trabalhava como engenheiro de automação, eletrônica e automação, né? Sim. E eu era consultor sênior nessa área. Então, eu trabalhava com as refinarias. Então, era responsável, um dos dois ou três engenheiros da sede, né, que davam suporte às refinarias, né? Mas só que acontece, na Petrobras, eu já não queria seguir a área gerencial, por inclinação, sempre fui um cara mais técnico, né? E aí eu fiz mestrado, né, eu fiz doutorado posteriormente, né? Só que aí eu já tinha, quando eu comecei o doutorado, né, eu já era mestre
e já tinha ingressado como professor lá na UERJ, né? A UERJ, na época, ela permitia, né, que houvessem professores de tempo parcial, que era o meu caso, né? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia os professores, não só na UERJ, mas universidades federais, em várias universidades, né, só há ingresso de professores de tempo integral, né? E na época eu era professor de 20 horas, mas, enfim. Então Deus abriu essa porta e mas eu sempre dizia que eu tinha 2 bonés, né? Um chapéu na indústria, um capacete da indústria, né? E um boné da área acadêmica e, claro, a própria dedicação ao ministério de nossa igreja, mas acho que eu tinha 3 chapéus. 3, então. Não é nem 2, é já 3. Então, mas a questão lá da nitroglicerina, deixa eu falar porque é bastante interessante, né? Eu não sei, eu acho que eu era adolescente, eu queria coisas assim, energéticas, coisas que fizessem algo diferente, né? Fizesse não só barulho, mas liberasse energia, assim. E eu acho que a nitroglicerina ela talvez entrasse nessa classe aí de coisas muito energéticas, né? E não só fiz, mas isso me ajudou a conhecer um pouco mais de química, né? Que eu cheguei a fazer alguns experimentos em propulsão de foguete, em propulsão líquida, né? De foguetes. Ou seja, isso que já era da tua adolescência, hoje você reaviva, digamos. Exatamente. Isso parece que voltou, né? Voltou. Décadas depois, aí, essas coisas voltaram. Não, mas bem interessante. Bem interessante mesmo. Agora, você, como você disse, você tem mestrado, você tem doutorado, você é professor, cuida dessa parte junto com alunos da UERJ, sobre propulsão, sobre pesquisa. Então, você é um pesquisador e, ao mesmo tempo, você também é um ministro de Deus, um pastor. Então, você junta coisas que, para muitos, são antagônicas, como ciência e fé. E você vai muito bem na ciência e vai muito bem na fé. Afinal de contas, ciência e fé, então, podem andar, direi eu assim, numa expressão bem popular, né? De mãos dadas, podem caminhar juntas, podem concordar. Sim, certamente, porque é interessante, se a gente for ler lá em Gênesis, a gente vai ver o seguinte, que Deus, primeiramente, Deus fez o quê? Deus fez a criação, né? Então, Deus escreveu com as mãos dele na criação. Então, o que vem a ser a ciência? Ciência é o estudo sistemático da natureza. Então, quando a gente estuda a composição dos átomos, né, a composição celular, enfim, a própria criação em toda a sua complexidade, em toda a sua completude, né, a gente vai ler o livro que Deus escreveu, que é a criação. Então, para mim, eu fico maravilhado, porque eu vejo, eu consigo enxergar as entrelinhas, né, daquilo que Deus escreveu, e vejo a confirmação de coisas que estão na Bíblia, né, e para mim é uma coisa tremenda. Eu fico, assim, para mim não há nenhum conflito, né. Agora, é claro que muitas vezes são trazidas questões, mas eu diria que são questões pessoais, de interpretação, né? Porque, assim como eu posso pegar a Bíblia e posso fazer interpretações, muitas vezes destrutivas, né? Eu posso pegar algum outro livro e posso interpretá-lo de outras formas. A ciência, a gente pode entender o estudo da ciência, o propósito, né? Como a gente lê um livro chamado Criação de Deus, tentar entender esse livro, né? Entendo. Então, em poucas palavras, seria isso, né? Agora,
E você já lidou com essa parte também que é tão empolgante, robótica, essas coisas assim? Sim, o que acontece? Lá na UERJ, né, deixa eu até falar um pouquinho da minha área acadêmica. Claro. Né? Eu trabalho como pesquisador. Então, o que é um pesquisador? Né? Pesquisador é alguém que estuda um determinado tema ou alguns temas, né? E a gente aplica, assim, digamos, a técnica, né, lá da ciência, né? Aí existe o método científico, né? Para a gente, digamos assim, aprofundar um conhecimento sobre determinado assunto. Por exemplo, a gente está tendo aí essa pandemia, né? Então, tem havido um esforço grande, por exemplo, para desenvolver, por exemplo, novos respiradores artificiais, né? Aliás, essa área quase que quando eu formei em engenharia eletrônica, quase entrei para a área de engenharia, chamada engenharia biomédica, que é a área da eletrônica ou já da engenharia, né? Que cuida dos equipamentos médicos. É uma área que eu acho muito bacana, né? Agora, não, é tremendo isso. Então, mas a pessoa, para desenvolver um equipamento desse, ela não consegue fazer isso sozinha. Ela tem que se aliar a médicos, fisiologistas, tem que se aliar a vários especialistas, porque são muitos conhecimentos envolvidos. Aí, voltando à tua pergunta, né, eu trabalhei em automação industrial. E a automação industrial, eu seria assim, um braço lá da robótica. Né? A robótica são o quê? São equipamentos, geralmente, podem ser autônomos, né, que vão desempenhar algumas funções de maneira automática ou com inteligência artificial, enfim, que hoje se fala muito nisso, né? Isso que é o que seria o que se chama robótica, mas a minha área é automação. Então, seria você aplicar, né, essa inteligência, a parte de sensores, atuadores no nosso dia a dia. Seria aquilo que cerca as nossas vidas, né, as indústrias, e o próprio foguete tem muita automação lá dentro, tem muita instrumentação, né? E a robótica o quê? Nada mais é do que um sistema autônomo que vai ter motores, que é todo automatizado para atender um determinado propósito, algo multipropósito, digamos assim, né? Mas sim, de certo modo eu estou ligado. Agora, existem grupos de robótica, que não é, assim, eu não participo. Na UERJ tem um grupo chamado UERJ Bots, que é o grupo de robótica, lá da engenharia. Eu coordeno o grupo de foguetes do Rio de Janeiro, que é o grupo de foguetes lá da UERJ, né? Então, essa é a minha área ali dentro, mas eu estou dentro do Departamento de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, né, que é a minha área. Legal. Né? Me diz uma coisa, eu imagino que na adolescência, por causa dessa tua capacidade e tudo, você deveria ser uma pessoa que, quando aprontava em alto nível, né? Em alto nível. Eu sei que tem uma história que o teu irmão mesmo fala de um tal controle remoto que você acabou deixando algumas pessoas aflitas até, digamos, era coisa de adolescente mesmo. Antes que isso pudesse ser mais comum, que hoje todo mundo usa controle remoto, parece que você fez algum tipo de controle remoto universal e tudo, e aprontou. Como diz, você devia aprontar em alto nível, não era qualquer brincadeirazinha. Não, tem muita história. Que história é essa? Tem muita história. Na verdade, foi assim, eu morava nessa época num prédio, onde do meu quarto, a janela do meu quarto, eu enxergava a janela do quarto do vizinho, né? E eu ouvia, quer dizer, na verdade eu via a cabeça dele sentado na cama e via a TV, ficava de frente para a minha janela. Então eu via a cabeça dele, ele assistindo a televisão dele, né? E na época eu fiz um transmissor de rádio que interferia lá na televisão. Então, essa é a história.
Exatamente. Então, era a época lá da novela, as famosas novelas, né, da Globo, né? Então, estava passando uma novela famosa e justamente na hora do beijo, né, aquela hora romântica, empolgante, né? Aí eu liguei o transmissor, né? Só que aí a imagem, né, quer dizer, para quem não sabe, antigamente a modulação de imagem era AM e o som FM. E, para quem sabe, a transmissão AM ela é altamente sujeita a interferência. Então, eu fiz justamente um transmissor simples que embaralhava a imagem toda. A pessoa não conseguiu ver o beijo. Então, aí só que a pessoa ia lá, ia mexer na antena e eu desligava o transmissor. Aí voltava ao normal. Aí voltava ao normal, né? Meu Deus! Eu assim, aprontei, mas não aprontei assim, era brincadeira de adolescente e tudo mais, essas coisas assim, né? Tudo mais. Aí depois se converte, se arrepende dos pecados, né? Mas é muito interessante mesmo. Mas tem muitas outras histórias também. Não, se você gostaria de contar alguma, conta aí. Não, tem uma outra história pitoresca, né, que eu morei no Grajaú uma certa época, né? Lá, quando eu morava lá na casa lá dos meus pais, eu estava estudando ainda, e como a gente morava numa cobertura, a gente soltava pipa, né? Só que eu soltava pipa lá da cobertura. Só que aí o que acontece? Eu tinha um conhecido, geralmente a gente acaba se associando a pessoas que têm ideias não muito saudáveis, digamos assim, né? Então eu tinha um colega que ele é um cara assim que ele aprontava muito assim pegadinha também, né? Sim. Aí ele falou assim para mim, vamos fazer uma pipa lá de jornal. Aí eu falei, legal, vamos fazer, tá, mas aí como é que faz? Não, eu falei, não, vou fazer assim, eu vou botar um fio de nylon, eu vou botar um anzol na linha, né? Aí fizemos uma pipa bem feia de jornal, horrorosa, né? Só que ela era, eu coloquei fio de nylon, eu coloquei 2 anzóis na linha, né? Então quando vinha outras pipas para cortar, né? A gente puxava, era fio de nylon, então ele deslizava, o farol, o cerol não, claro, conseguia cortar, mas como a gente puxava rápido, ele pegava no anzol, e quando pegava no anzol, o anzol era de aço, não tinha cerol que cortasse aço, né? Ele puxava a pipa até o terraço e cortava a linha com uma tesoura. Então a gente limpou o céu nesse dia. Meu Deus! E aí a garotada ficou na portaria do prédio gritando, me dá minha pipa, eu quero a minha pipa de volta. Eu falei, não, você estava soltando com o cerol, você queria cortar, você foi cortar. Era fácil. Ainda bem que você veio para o lado da luz, né? Saiu do lado negro aí da força. Se tornou Jedi, finalmente. Ok. Gil, olha, as pessoas às vezes nem sabem como a fé cristã, como a fé está relacionada até mesmo com a ciência. Hoje, uma das grandes universidades do mundo, que é Harvard, nasceu justamente como um seminário teológico, né? E veio a se desenvolver nesse complexo, nessa universidade, com tantos braços, com tantas extensões. Homens de ciência como Isaac Newton, né? O grande Isaac Newton, o homem que tem, vamos dizer, o pai do cálculo avançado, que você tanto ama, né? Você ama integrais, né? Então, ama derivadas, séries, Fourier, essas coisas todas. Por aí vai. Você ama. Então, me diz uma coisa, Gil. Dentro disto, nos nossos dias, a tecnologia, ela está sendo uma ferramenta importantíssima, principalmente pelo período de pandemia.
E é justamente a tua área, a área de tecnologia. Sim. É ciência, sim. Tecnologia e a fé. Eu te perguntaria, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, você já falou um pouco de ciência e fé, mas como harmonizar estas coisas? Como trabalhar com isso conjuntamente? Como levar para o benefício? E o benefício, inclusive, da sociedade, não apenas de um indivíduo ou de outro, mas da sociedade como um todo. Então, eu creio o seguinte, que Deus, Deus nos concedeu dons, né? Então, então se nós nos reportarmos a própria história lá da humanidade, né? A gente vai ver o seguinte, que houveram eras, né? Então tinha lá a época, o período neolítico, né? Sim. Depois a gente teve a idade lá dos metais, né? A gente teve a idade do cobre, a idade do bronze, a idade do ferro, né? Isso sem falar, o pessoal fala de idade do ferro e do bronze, né? Mas ninguém fala que tinha prata, tinha ouro, né? Então tinham artífices de metais, de ferro, de bronze e de metais preciosos. Então, essa tecnologia, digamos assim, ou seja, você não só conhecer a ciência, mas você aplicar a ciência, a tecnologia. O que seria a tecnologia? É a gente aplicar a ciência para algo em nosso benefício. Então, por exemplo, quando eu pego o conhecimento sobre calor, né? Calor, energia, né? A gente pode fazer um carro. Por quê? A gente conhece calor, por exemplo, gerado por um combustível. Se eu gerar calor ou energia lá em movimento, a gente vai ter o quê? Um automóvel, né? Então, justamente, à medida que a gente vai conhecendo, né, o homem vai conhecendo, a gente vai aplicando mais esse conhecimento, a gente vai descobrindo coisas, né? E a gente vai beneficiando a todos que estão ao nosso redor, né? Então, eu acredito que é uma obrigação. Se a gente tem um chamado, se a gente tem algo que Deus nos deu, nós temos que usar esse dom, né? Então, eu queria até, interessante, que na Bíblia a gente acha inúmeros exemplos. Se a gente lê lá em Daniel, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: jovens sem nenhum defeito, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, a gente está falando aqui de um povo, o povo israelita, que foi levado cativo e foi dado a eles, a esses 4 jovens, que eram muito capazes, foi dado a eles o seguinte: vocês vão nos ensinar a língua dos caldeus, a nossa língua, o conhecimento nosso. Então, foram pessoas que estavam ali, eles eram de ascendência israelita, eles eram de toda aquela cultura que eles tinham, mas eles conheceram aquela ciência, aquele conhecimento daquela terra. Então, quando nós estamos na nossa vida, naquilo que Deus nos deu, nós temos que fazer bem aquilo que Deus coloca diante de nós, seja o que for. Então, se você é médico, você tem que ser um bom médico. Se você é um cientista, você tem que ser um bom cientista. Se você é um engenheiro, você tem que ser um bom engenheiro. Se você é um pastor, você tem que ser um bom pastor. Nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, os dons que Deus nos entregou, né? Então, basicamente é isso. Então, eu acredito que não haja nenhum conflito. O conflito é quando a gente usa para uma finalidade ruim, né? Ou para destruir, claro, ou para criar algum malefício, né?
Isso realmente é algo ruim. É como a mesma, vamos dizer, base de princípio de ciência, né, com von Braun, que fez a V1, a V2, levou o homem à Lua, né? Então, quer dizer, o detalhe é como é usado. Você falou uma coisa interessante sobre o povo judeu, né? O povo judeu eu li um artigo que dizia a quantidade de prêmios Nobel, principalmente os científicos, como esse povo ganhou, né? Albert Einstein, judeu, Freud, judeu, e tantos outros, tantos outros judeus famosos. Então, são uma quantidade enorme de prêmios Nobel. E uma outra coisa interessante, eu também li isso, que a família que teve a maior quantidade de gênios dentro de uma família era uma família cujo patriarca era pastor italiano, Nicolau Bernoulli, né, que há Bernoulli em tudo, na matemática, na física, na medicina, né, a Bernoulli em tudo que é canto. Então, quer dizer, existe uma bênção, nós poderíamos dizer assim, uma bênção, veja, uma bênção ao povo de Israel, uma bênção também a homens que servem ao Senhor. Parece que é uma bênção de sabedoria ou de inteligência. Nós poderíamos dizer algo dessa maneira, uma bênção de Deus? Eu realmente, eu firmemente creio nisso, né? Porque a gente sabe que Deus, né, ele honra aqueles que honram a Deus, né? Então, quando a gente coloca a nossa vida diante desse propósito lá de Deus, eu até queria comentar, aproveitar essa sua colocação, né, e também colocar o seguinte: às vezes a gente acha que pode ser incapaz, que a gente não consegue, né, que a gente não, que isso não é algo para nós, né, e pelo contrário, se você se aplicar diante de Deus, Ele vai transformar a sua vida. Você pode ser um grande cientista, você pode ser grande naquilo que você fizer. Basta que você se entregue a Deus. Eu queria até citar um exemplo dessa área de foguetes, inclusive, né? Que é assim, eu participo de um evento que inclusive tem alcance nacional e mundial, que é chamada a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ela é coordenada por um professor da UERJ, né, que inclusive ele até que me convidou para coordenar esse grupo de foguetes, né, chama-se professor Canali. Ele é muito conhecido a nível de Brasil, até fora do Brasil nessa área, né. Então ele é um grande entusiasta e estimulador, inclusive junto à Agência Espacial Brasileira, inclusive, né. Até teve lá num desses eventos, até tive lá, esteve o nosso atual ministro de Ciência e Tecnologia, né, o Marcos Pontes, né. Bom, então voltando ao exemplo que eu queria comentar. Então, eu conheço um professor de uma escola aqui do interior do Rio de Janeiro, uma cidade fora, não é na cidade do Rio de Janeiro. Ele é um professor de biologia, tá? E quando eu conheci num evento desse, era um evento eles chamam de Jornada de Foguetes, né? Então são várias escolas que vão lá se apresentar, escolas de primeiro grau, segundo grau, enfim. E essa pessoa falou para mim, eu não vou declinar o nome dele aqui, né? Claro, acho até que não se importaria, porque ele é evangélico, inclusive, né? E ele falou o seguinte: olha, eu sou professor de biologia, mas eu adoro isso aqui. Eu falei: olha, por que você não começa, né? E ele hoje, ele é uma das referências na área. E ele até hoje diz: eu sou um professor de biologia, eu estou fazendo isso aqui. Eu falei: mas você fez porque você se empenhou. E eu até falo, e você, inclusive, você tem a bênção de Deus.
E ele tem alcançado grandes realizações nessa escola dele, que fica em Casimiro de Abreu, inclusive, cidade do interior. E a escola dele colocou tipo um outdoor. Você passa na rua, você vê, colocando ele, o grupo dele, um grupo lá de foguetes da escola dele. Que legal. Ele já é conhecido a nível de lá de Brasil, inclusive. Então era uma pessoa que isso foi algo para o orgulho da própria cidade, né? Exatamente. Então, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, quando a gente se dispõe e a gente não olha as nossas limitações, mas considera as possibilidades ou até impossibilidades, muitas coisas podem acontecer. Né? Amém. Então, nesse ponto, eu creio que o povo lá de Israel, ele, além disso, ele é abençoado. Então, ele tem uma bênção. Isso é bíblico, né? É bíblico. Mas isso se estende também a nós. Então, é algo que, claro, isso é fato, isso é histórico, isso é evidente, essa presença de pessoas com prêmio Nobel e grande produção científica. Mas eu diria que isso aí está ao alcance de todos. Amém, amém. Isso é algo maravilhoso. Eu, bem mais novo, né? Você também, nós fomos membros da Igreja Pentecostal de Nova Vida, de Botafogo, e agradecemos a Deus pelo tempo que lá estivemos, de grande bênção, com o então chamado pastor Roberto McAllister, depois bispo Roberto McAllister, o pastor Tito, o pastor Valmir Cohen, que nos abençoaram muito. E nós tínhamos um amigo ali, que era o Silvio Levi, né? Silvio Levi, que com 14 anos passou em primeiro lugar para o IME, hoje está lá nos Estados Unidos, e algumas pessoas ouvindo assim o nome, dizem, será que é parente do Joaquim Levi? É irmão dele, né? Uma família que foi muito abençoada em sua capacidade intelectual. Mas havia dois irmãos que não eram da família que nós citamos agora, que também são produtores de ciência e tudo, mas havia dois irmãos que se converteram, que entraram na igreja, e que eles, durante muito tempo na vida, eram, vamos dizer, relapsos quanto ao estudo. Mas no dia que se converteram, uma das posturas que eles tomaram foi se aplicar, dar bom testemunho no estudo. E quando chegou o vestibular, esses dois irmãos fizeram vestibular, um passou para física na UFRJ e outro passou para engenharia na UFRJ. E com aquele momento, nós estamos falando isso de muitos anos, quando nós éramos jovens, né? Agora eu já estou com 60, mas surge a questão das usinas nucleares no Brasil e há concursos. E eles já formados, já entrando na pós-graduação também, os dois, surgem duas vagas, um para físico e um para engenheiro nuclear. E os dois irmãos passam. Um passou como físico e outro como engenheiro nuclear. Ou seja, uma bênção, mas uma bênção que não é simplesmente assim, Deus me fez passar. Não, Deus me deu a capacidade para que eu chegasse lá. E isto, seria correto falarmos para as pessoas, principalmente os jovens, crianças até, né? Você tem a bênção, mas uma bênção não usada
é o talento enterrado. Né? Nós temos que aplicar a bênção. Você falou aí sobre estudo, sobre tudo isso que você passou. Claro, houve bênção, mas você estudou, você se esforçou. O próprio Einstein dizia, né, que quando você vai criar algo novo, né, não me lembro exatamente a proporção, mas não me lembro agora se é 80% de esforço, enfim, capacidade 10%. Eu pensei que essa frase era de Edison. De Edison. Não sei se para uma invenção, você usa 10% de inspiração, 90% de transpiração. Exatamente. Então, quando você pega, por exemplo, se você pegar uma tese de doutorado, se você pegar, espremer a tese, né? O que é uma tese de doutorado? É uma contribuição ao conhecimento em qualquer área. Então, você, sei lá, idealizou um novo respirador, tem que ser algo inédito, tá? Para começo de conversa, né? Mas se você pegar, se você espremer aquilo ali, a ideia em si, o conceito, você vai ver que não é proporcionalmente tanta coisa. Mas você vai ver ali, 90%, muita coisa que tem ali naquela tese, são testes, são estudos, são pesquisas, são vários autores que a pessoa estudou, são testes que a pessoa fez, são coisas que a pessoa testou, não funcionou, tentou de novo. Então aquilo ali é como se fosse assim, sangue, suor e lágrimas, né? Então, se não for assim, a gente não consegue. Quando a gente lê sobre Daniel e seus amigos, você lê o seguinte, que eles eram pessoas doutas em ciência, versados no conhecimento. Agora, como é que eles foram doutos em ciência? Como é que eles passaram a ser versados em todo o conhecimento? Com certeza, houve uma grande aplicação, um grande esforço da parte deles. Então, isso aí é algo que faz parte. Precisa ter também. Isso aí que você está falando é algo tão importante que existe algo que nós podemos falar para todos. A persistência. Através de uma insistência, né? Isso é persistência. Através de uma insistência, você alcança os seus objetivos. O apóstolo Paulo mesmo falando, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Ele fala que ele cai, que ele se levanta, ou seja, desistir jamais. Eu me lembro também de uma história do mesmo Edison, que na questão da ocasião da lâmpada, Edison não foi o único, né? Houve outros que fizeram o projeto de lâmpadas e tudo, e que Edison, sendo entrevistado, que ele era muito bom de marketing, né? Sendo entrevistado, ele disse, doutor, quantas vezes vocês já estão tentando fazer? Ele diz, nós já fracassamos 5.000 vezes. Aí a pessoa olhou para ele, mas 5.000 vezes? E o senhor não parou? Ele disse, e qual é a vantagem de se fracassar 5.000 vezes? Ele diz, eu sei 5.000 maneiras de não fazer. Eu aproveito até para fazer uma certa brincadeira aqui. Sim, ele sabe como fazer para durar e sabe como fazer para não durar, para ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, né? E se faz uma lâmpada ad eterna, vende uma vez e não vende mais, né? Uma vez só, né? Então, eu diria que o Edison, nesse ponto, era um cara muito capaz. Ele era um cara, assim, eu diria assim, que era um cara muito inteligente e muito visionário, né?
Mas o que acontece? Eu não quero desmerecer a memória, pelo contrário, Não, é um cara que merece. Não, e ele teve a grande vantagem de fazer equipes, né? Exatamente. Tesla, mas o Edison, grande Tesla. O Tesla, exatamente. Trabalhou então, com ele. Mas o Edison, ele soube juntar uma equipe de cientistas. Se a gente lê a história, os laboratórios do Edison, o próprio Tesla trabalhou para ele numa certa época. Exato. Saiu para fazer o chamado voo solo dele. Não, e a famosa, está dentro da tua área, né? Corrente contínua e corrente alternada é a briga dos dois, né? É a briga da minha área, exatamente. Então, e aí o que acontece? O Edison, na questão da lâmpada, eles testaram muitos materiais, até chegar naquele filamentozinho ali, testaram bambu queimado, N metais, N ligas, N substâncias que você imaginar, eles testaram até chegar naquele filamento ali que durasse. Agora, é claro que não podia... Aí você vê histórias de lâmpadas, e até o dia, eu tive lá na Universidade Federal, lá do Ouro Preto, eu estava apresentando um trabalho, aí me mostraram uma lâmpada que foi da época de Dom Pedro II, né? E a história dessa lâmpada era o seguinte: quando Dom Pedro esteve lá em Ouro Preto, foi inaugurar lá alguma coisa, Dom Pedro II, e essa lâmpada foi utilizada no quarto de Dom Pedro para iluminar a única lâmpada, devia ser a única lâmpada da cidade, né? Ouro Preto foi capital lá de Minas Gerais há muito tempo, né? E era uma cidade muito famosa. Uhum. E a história era assim: então tinha essa lâmpada, tinha um gerador, e parece que o gerador era movido à força braçal lá dos escravos. Tá até lá, até você vê a lâmpada, você vê o gerador lá, né? Mas aquela lâmpada é dura, é claro que não ficam ligando a lâmpada, mas está lá, ela funciona. Agora, hoje em dia, Gil, as coisas não são feitas. Deixa eu aproveitar uma coisa, que é o seguinte: você, um homem de ciências, você é uma pessoa com uma mente clara, com uma mente assim, mas você é um pastor. Como foi a sua experiência, né? De como você se entregou a Jesus Cristo, como você encontrou a fé. Porque a ciência parece que está no seu DNA, está em você. E a fé, esse seu encontro com Jesus, né? Me conta aí um pouco disso. Então, eu desde jovem, né, eu assim, na minha história, eu não vou dizer que isso aí ajudou, mas Deus sabe. Eu tive a oportunidade de estudar lá no colégio católico. Uma parte da minha formação foi numa universidade católica, mas não tinha, assim, faltava algo, né? Eu não tinha, assim, aquele encontro. Tá? Esse encontro aconteceu depois, né? Aconteceu através do meu irmão, tá? Agora, então, mas aconteceu justamente quando eu entrei numa igreja, inclusive numa igreja, era a Nova Vida lá de Botafogo, inclusive a história foi essa, né? E eu não sei porquê, na hora que eu entrei naquele lugar, me veio à memória o seguinte: uma palavra que eu ouvia, eu devia ter, assim, sei lá, uns 10 anos antes, parece que voltou um filme, e veio assim à minha mente: quando nós formos para o céu, nós vamos cantar para Deus. Então, essa palavra me veio, parece que saiu lá do fundo, assim, eu lembrei da palavra, e eu sentia como se eu estivesse no céu. Eu sentia aquele ambiente, e o próprio mover de Deus. Na igreja e tudo. Exatamente. Eu pensei, poxa, eu quero ficar nesse lugar. Que interessante. Eu quero continuar nesse lugar, né? Então, assim foi, digamos, primeiro dia, né? Começou assim. Aí eu pensei, não, eu quero ficar aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar, né? Então, foi assim que tudo começou, né?
Ou seja, você entrou, o ambiente te elevou a um sentimento, até uma visão celestial. Né? Sim, como se você estivesse sendo, desculpe o exagero, arrebatado. Você se sentiu, não é? Uma presença de Deus. Uma presença de Deus. Você pode estar num show, pode estar numa coisa assim secular, que também é agradável, toca nos sentimentos, pode provocar várias sensações, mas ali você sentiu literalmente Deus presente. Eu diria assim, que é um conjunto de, eu não vou dizer sensações ou sentimentos, né? Eu senti algo assim muito diferente. Eu acho que quando você vai num show, né, num show de música, eu até já fui, né, a gente se sente envolvido, legal, né, mas o que eu senti era algo muito maior. Eu senti a presença de Deus, eu senti que tinha algo ali que eu nunca havia sentido, e até hoje é algo assim bastante impactante para mim. Então eu senti a presença de Deus, realmente, eu posso falar isso, né? Então eu diria que é algo diferente, né? Porque talvez alguém possa pensar, eu fui no show lá do Nirvana, eu fui no show lá de não sei quem lá e senti a mesma coisa. Eu falei, pode ser na sua cabeça, mas não é bem isso. Não é bem isso que acontece, né? Maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? E hoje, em sua vida, você casado, né? Casado, tem filhos, já netos, né? Seus filhos, alguns seguiu essa sua vertente científica ou acadêmico, talvez, né? Então, eu tenho 3 filhos, né? A Rebeca, né? O Daniel, o Wagner, né? A Rebeca começou em algumas áreas, mas nada a ver com ciência, moda, enfim. Letras também, né? E o Daniel seguiu a área de design digital, eu acho que um pouco. Talvez, acho que sim, né? Se estiver me ouvindo, eu acho que um pouco, né? A gente sempre herda algumas coisas. Alguma coisa perde. A parte de computadores, talvez, um pouquinho lá de história, né? Que eu gosto, né? A parte lá de fotografia, né? Tem sempre assim, a gente acho que dá assim, alguns presentes para os filhos, né? Os filhos herdam coisas, né? Algumas coisas, né? Acho que cada um ficou com alguns pedaços, né? E eu acho assim que o Wagner, ele é professor também, né? Quer dizer, ele tem alguma similaridade nessa questão acadêmica, né? Ele é professor de filosofia, né? Ele fez mestrado, né? Então não sei, eu acho que cada um. O Wagner é acadêmico, né? Ele já tem mestrado. Sim. Mas cada um seguiu, né? Uma certa. Você tem o mestrado, tem o doutorado, mas o Wagner é bem novo e já está com mestrado, né? Está com mestrado, né? Como também na vida do pastor Edson, né? E Lenira, que também os filhos vão galgando, e é o desejo de todos os pais, né? Que os filhos possam ir além da gente. Amém. Não é? Possam alcançar além. E vem agora a terceira geração, né? O que trará? O que trará, né? A terceira geração, né? Como será? É isso aí. A terceira geração aí, dos netos aí. Alguns começam a demonstrar, né? Tem esperança. Alguns já começam a demonstrar, né? O gosto pela própria música. Alguns são muito curiosos, querem botar o dedo lá na tomada.
Já conheceu um pouquinho lá da eletricidade. Quer dizer, não esse conhecimento perigoso. Não esse conhecimento, né? Esse a gente não quer. Esse conhecimento traumático, ele pode ser ruim, né? Mas a gente sabendo encaminhar, sabendo orientar, é algo realmente muito bom, né? Isso é verdade, realmente. Gil, você falou muito de Daniel e de seus amigos. Nós temos a experiência, claro, de pessoas de Jesus, pessoas, principalmente os que nascem na igreja. Eu te perguntaria, é importante darmos também bom testemunho no estudo? Eu diria que é essencial, né? Porque nessa área, porque eu diria assim, são algumas coisas, né? Essa fase lá do estudo, né? É a fase, digamos assim, eu não sei, eu acho que a vida toda a gente passa estudando. No meu caso, claro, até hoje, eu assim, estudo, e eu acho que estudar é algo que faz parte nossa. Estudar qualquer coisa que você queira, você está sempre aprendendo e sempre a gente está sendo transformado, né? Estudar nos transforma, né? Agora, quando a gente está lá num local, numa academia ou numa escola, né, ou numa universidade, enfim, no meio acadêmico, né, nós temos que dar um bom testemunho e nós podemos dar esse testemunho. Porque muitas vezes a área acadêmica ela pode parecer um pouco fria, talvez, né, um pouco até carente, né? Muitas vezes, eu não digo a área acadêmica, eu digo as pessoas que estão ali, né? Muitos estão ali até por várias questões, alguns porque gostam, outros, sei lá, têm alguma fuga, algum problema, enfim, pessoas carentes há em todos os lugares, né? E nós cristãos, né, realmente eu acho que é essencial a gente poder dar um bom testemunho, né, justamente de que não há nenhum conflito em sermos cristãos lá na academia, de sermos cristãos e de sermos cientistas, publicarmos artigos, enfim, orientarmos teses, orientarmos mestrado, orientarmos doutorados, né? Não há nenhum problema, pelo contrário, nós temos mais que fazer isso. É a obrigação nossa, né? Então, claro, nós temos que assumir aquilo que Deus tem para nós, né? Muitas vezes a gente não faz alguma coisa porque a gente fica um pouco com vergonha, com medo, ou porque ninguém nunca fez, a gente acha que não vai conseguir, né? Mas nós temos que considerar o seguinte, que nós somos únicos, né? Cada um é único na sua vida, naquilo que Deus tem para nós. E se você não tomar essa unicidade, essa coisa que, digamos assim, é inerente à sua vida, só você vai fazer isso. Então você não precisa, não é que não precisa de ninguém, né? Você já tem os principais meios. É claro que você tem que se aplicar. Você talvez tenha que buscar como vai fazer algo que você tem sentido em seu coração, seja naquilo que você fizer, inclusive nessa área. Mas é papel, nesse sentido, a gente dar um bom testemunho, né, nos estudos, mostrar que nós, cristãos, somos pessoas capazes. As pessoas dizem o contrário, né? Infelizmente, né, eu diria assim, que há mau testemunho, né? Há pensamentos errados em relação a isso. Nós temos que mostrar como Daniel e seus amigos justamente eram pessoas exemplares. E nós temos que ser pessoas exemplares naquilo que fizermos, e nos estudos, principalmente, porque eles só alcançaram
o que eles obtiveram depois desse esforço, depois dessa dedicação, depois desse empenho. Então, é o que é necessário, algo que realmente só através não só do esforço, mas às vezes são coisas que vão surgir, oportunidades que vão surgir ao você fazer um trabalho e estar diante de uma pessoa que é uma sumidade, é um assunto. Ele vai ver o seu trabalho, ele vai te indicar para alguma coisa. E as oportunidades, elas só ocorrem quando você está no local certo, na hora certa, com a pessoa certa. Tá? Amém. Então, com Jesus, então, isso tudo fica mais fácil. Então, a gente tem que estar suscetível a essas coisas, a gente tem que estar participante dessas coisas. Nós temos que nos permitir essas coisas. Senão, as coisas não acontecem. É verdade. Gil, olha, nós estamos chegando ao final e eu quero dizer a todos que estão escutando, quando nós falamos sobre ser referência, ser exemplo, bom testemunho, no estudo, em tudo, né? Nós não estamos dizendo que uma pessoa precisa ser a melhor do que todos, mas ela tem que dar o seu melhor. Nós agora estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito a você, né, que é pastor, é do nosso corpo pastoral lá da igreja, mas é um homem de ciências, sempre o foi, e é um homem de bom testemunho. Então nós glorificamos a Deus pela sua vida. Nós vamos estar encerrando agora, né? E mais uma vez eu quero agradecer a todos que estiveram aqui até agora nos ouvindo nesse nosso debate-papo, que é essa proposta, né? A conversa agradável entre duas pessoas amigas, sempre falando de algo relevante, mas de uma forma edificante. Tá? Obrigado, Gil. Tá? Agradecido aí por tudo. Até uma próxima. Eu agradeço muito também. Tá bom. Um grande abraço. Um grande abraço. Nós agradecemos a todos. Digamos, essa live estará salva e você poderá desfrutar dela quantas vezes desejar. Que Deus abençoe a todos. Aqui se despede pastor Aloysio de Moraes, esperando que possamos nos ver em breve.